Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal de meditação bíblica, de reflexões em temáticas teológicas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos produzindo muitos conteúdos visando a sua melhor compreensão. Então bora, vamos ao conteúdo. Vamos tratar de um assunto de suma importância na área da pneumatologia e por que não dizer na área pentecostal. Nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo e as línguas. Pois bem, vamos tratar na primeira parte sobre o batismo com o Espírito Santo. Para nós podermos entender e compreender o batismo com o Espírito Santo, nós temos que entender então a origem da palavra batismo, que quer dizer imersão, estar totalmente submerso sobre algum recipiente. Por isso que é bom nós entendermos e compreendermos a ideia de batismo na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus vai, antes de subir ao céu, antes da sua ascensão, Jesus está com os discípulos e ele diz: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos desses dias. Então, Jesus vai fazer uma comparação entre o batismo de João e o batismo no Espírito Santo. E se nós também olharmos nos evangelhos, vou usar Lucas, porque Lucas é o mesmo escritor de Atos, nós vamos entender em Lucas capítulo 3, versículo 16, que ali, quando Jesus é batizado, há a manifestação da Trindade. Mas o teor da mensagem de João dizia assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas veio um aí que é mais poderoso do que eu não sou digno de nem amarrar suas sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, fazendo esta troca aqui entre batismos, entendendo que batismo é estar imerso, usando essa mesma simbologia, o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo são coisas entreligadas. Estar imerso sobre algo. Quando o candidato é imerso nas águas, ele recebe o batismo em águas. E quando o candidato é imerso no Espírito, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Nós temos então que entender que Jesus havia de falar também em Atos. Ele diz, Atos 1:4, que a promessa do Pai. Então nós vamos entender que essa promessa dessa imersão no Espírito, desse batismo no Espírito, já estava sendo prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos várias profecias fazendo menção ao batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante nós percebermos o que a Bíblia vai nos revelar acerca do batismo com o Espírito. Quando nós vemos que essa promessa já estava no Antigo Testamento, ressaltando isso, que esta promessa já estava lá no Antigo Testamento, agora vai se cumprir no Novo Testamento, quando Jesus está preparando a igreja para receber esta imersão do Espírito. E todo mundo sabe que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, o Espírito desce, dando a capacidade espiritual de falar após ser cheio, submerso ou imerso, numa imersão no Espírito. Ser cheio do Espírito é ser totalmente imerso no Espírito. Isso é muito importante nós ressaltarmos nesta hora. Nós percebermos
que estar totalmente imerso no Espírito é ser cheio do Espírito. Mas o Espírito veio, enche os 120 em Atos, no capítulo 2, e eles agora começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Isso é muito importante nós percebermos na Bíblia, que eles começam agora a falar em línguas repartidas e começam a falar em línguas. Porém, no contexto de Atos 2, havia a festa de Pentecoste. 17 nações estavam ali, e quando eles começam a falar nessas línguas, eles começam agora a falar nas línguas dessas 17 nações as grandezas de Deus. Eles começam a falar as grandezas de Deus na língua daqueles que estão ali. Interessante que o Espírito Santo agora se manifesta num movimento missionário e evangelístico, aonde agora eles começam a entender na sua própria língua as grandezas de Deus do Evangelho. Então o Espírito enche, eles recebem uma imersão do Espírito, recebem a capacidade espiritual de poder falar em línguas idiomáticas. Interessante se nós observarmos na Bíblia Sagrada. A referência aqui é heteroglossas, que são línguas idiomáticas, línguas de nações. Isto é de extrema importância nós percebermos o texto bíblico que nos faz compreender que eles recebem agora aqui em Atos 2 essas línguas idiomáticas ou línguas nacionais. Porém, Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai fazer menção de línguas, e essas línguas não é heteroglossa, mas é glossolária no original. Paulo vai falar da glossolária, que é diferente de heteroglossa de Atos 2. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2, Paulo vai dizer que aquele que fala em língua fala em mistério com Deus, pelo que os homens não entendem. Então Paulo vai revelar uma manifestação sobrenatural do Espírito, dada nessa língua, uma linguagem espiritual que homem nenhum entende, mas ele fala em mistério com Deus. Paulo vai mostrar categoricamente na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai dizer que essas línguas é uma língua de oração, é uma língua aonde as pessoas recebem para falar com Deus em mistério, em uma questão até estática, ou por que não dizer uma questão que vai levar a pessoa a estar em contato, ligado com Deus no mundo espiritual. É uma linguagem que edifica o espírito, é uma linguagem espiritual. Por isso que é importante aqueles que já foram batizados, estão imersos no Espírito, receberam a imersão no Espírito, agora eles recebem a capacidade de falar em linguagens espirituais de mistério dada pelo Espírito Santo. E esta linguagem é uma linguagem de oração que edifica o Espírito. Se falamos nas nossas línguas, ou seja, na língua natural, nós edificamos o entendimento. Mas se falamos em língua, na verdade o entendimento fica infrutífero, mas nós oramos bem no Espírito. Por isso que é importante nós entendermos que há sim uma manifestação de linguagem sobrenatural do Espírito, uma linguagem espiritual dada após essa imersão no Espírito. Então, há uma diferença entre a linguagem que nós olhamos em Atos 2, também é uma capacidade sobrenatural, mas são uma linguagem nacionais, ou uma linguagem idiomáticas, aonde é heteroglossas. Mas, porém, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos perceber
agora a glossolalia, que é uma manifestação sobrenatural, uma linguagem espiritual de oração para edificar o homem interior, para poder ali edificar sua vida espiritual e receber tudo em Deus. Coisas sobrenaturais em Deus, é um dom espiritual. Por isso Paulo também diz que este dom precisa de intérprete, para agora poder repartir a mensagem espiritual à congregação, dado que esta manifestação é individual. Quando há uma interpretação, aí se torna coletiva. Então, língua mais interpretação é igual profecia. É o que vale uma profecia à luz da Bíblia. Eu gostaria então de deixar esta reflexão bíblica e teológica sobre o batismo e as línguas. Estamos produzindo muitos conteúdos em série, visando a sua melhor compreensão. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos produzindo muitos conteúdos em série, para que você possa se inteirar de todos os assuntos e conteúdos bíblicos. Então, até mais.